Olá, bem-vindos de novo ao Portugal Air Summit, a maior cimeira da aeronáutica da Península Ibérica. Relembro que há 2 estúdios, portanto, que poderá ver em simultâneo, aí em casa, através do streaming, em casa ou no escritório, onde quer que seja, ou também aqui em Ponte Sur, pode saltitar de estúdio em estúdio. Eu sou a anfitriã deste estúdio, o NAV. No ANAC, a anfitriã é a Catarina Furtado. Falamos agora de previsões e também de oportunidades nesta indústria com o CEO da OGMA, Alexandre Solis, a quem chama ao palco para fazer a sua intervenção, a primeira desta tarde. OGMA, que foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar em Portugal. Parabéns. Obrigado. Faça favor. Obrigado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite e o desafio do Portugal Air Summit para falar um pouquinho da indústria aeronáutica, um pouco das previsões e o que a gente pode imaginar aí para frente. Ao longo dos próximos minutos, tentarei partilhar algumas ideias em torno desse tema, com especial ênfase no que se considera ser previsões e oportunidades na área de MRO. Para isso, importa, em primeiro lugar, olhar para o enquadramento atual e para todas as condições que levaram a esta realidade. Em primeiro lugar, tivemos uma pandemia. O que parecia ser uma situação circunscrita a um ponto do globo veio afirmar-se como um desafio de alta complexidade para todos os países, com implicações das mais diversas ordens. No caso da aviação, o impacto da pandemia não poderia ter sido mais duro. A necessidade de contribuir com as medidas de mitigação da pandemia obrigaram as companhias aéreas a parar a sua atividade de forma brusca e colocar no solo praticamente todas as aeronaves. A resposta das autoridades de saúde ao desafio da pandemia, em particular com a implementação em larga escala da vacinação, permitiu que fossem reunidas as condições para o regresso paulatino a uma atividade mais próxima do período pré-pandemia. E, em muitos casos, o ritmo mais rápido do que tinha sido previsto pelos operadores. Depois de 2 anos de pandemia, em 2022, surgia a expectativa de ser um ano de retoma e de regresso a uma normalidade mais próxima daquela que estávamos habituados a viver anteriormente. Contudo, a guerra da Ucrânia veio trazer mais instabilidade, com efeitos ainda mais duros. Infelizmente, todos conhecemos os efeitos que esse conflito está a ter em toda a nossa cadeia de valor, desde a produção até o consumidor. Aumento de custo de matéria-prima, dificuldade acrescida no acesso a alguns componentes e matérias-primas, o supply da aviação é global. Aumento dos custos de energia e de transporte, disrupção nas cadeias de fornecimento e nas rotas de transporte internacional. E subida, claro, da inflação. Este é o cenário vivido atualmente com o resultado do conflito no leste europeu. Tem consequências já conhecidas, mas com um elevado fator de imprevisibilidade. Ninguém consegue estimar até quando durará esse conflito, mas é certo que os efeitos econômicos e sociais perdurarão no tempo. Para um setor como a aviação, que faz da previsibilidade um pilar para o planeamento das suas atividades, da mais diversas ordens, a incerteza em relação à guerra na Ucrânia é um fator que torna a identificação de previsões futuras um exercício muito complexo. O impacto econômico do prolongar da guerra, e em particular a escalada da inflação, irá ter impacto não só na aviação comercial, como em todas as atividades conexas. A confirmar-se essa situação, haverá impactos também para as MROs, pois as companhias aéreas terão de fazer uma gestão diferente de suas frotas, provavelmente optando por manutenções efetivamente necessárias e mandatórias. Tudo leva a crer que as empresas façam uma gestão mais equilibrada e consoante ao mercado, para não serem surpreendidas por novas contingências resultantes da guerra. Nesse contexto, é importante também abordar tendências e oportunidades futuras para a indústria aeronáutica, que contribuam para a sustentabilidade não só do ponto de vista financeiro, mas também a nível social e ambiental. Cada vez mais a indústria aeronáutica tem uma palavra a dizer na resposta às alterações climáticas. A redução da sua pegada de carbono não é apenas uma obrigação, é um compromisso que o setor abraça
com parte da responsabilidade que tem de ter para com a sua comunidade envolvente. Viajar de avião em trabalho ou em lazer continuará a ser uma prática habitual e de rotina de um número significativo de pessoas. Mas cada vez mais existe um apelo para o uso racional dos recursos e para a adoção de comportamentos mais sustentáveis. Essa é claramente uma preocupação da indústria aeronáutica, que não se iniciou apenas agora por força das circunstâncias, resulta antes do próprio ADN, que tem na inovação um pilar base do seu funcionamento. Investigação e o desenvolvimento é uma área fundamental nessa indústria. Existe uma constante procura por soluções para pontos de melhoria, de tornar as aeronaves mais ágeis, sustentáveis e consumidoras de menos energia, assegurando sempre toda a segurança e comodidade. Apostar na inovação é trabalhar em mais oportunidades de crescimento para a indústria. Na primeira linha de atuação com impacto no presente e no futuro é a descarbonização. À semelhança de outros setores econômicos, é esperado que a aviação dê um contributo efetivo para a descarbonização da economia, revendo processos e adotando práticas mais sustentáveis. Não se trata apenas de uma manifestação de vontade, é um caminho irreversível. O ponto de partida está dado com a adoção de várias iniciativas destinadas a reduzir efeitos desfavoráveis causados pela indústria nas alterações climáticas, consagrados em planos como o Pacto Verde Europeu, bem como compromissos ambientais em cada estado tem definido nessa matéria. Ao longo da história, a aviação tem demonstrado a sua capacidade de evoluir positivamente, conseguindo superar desafios que décadas antes pareciam impossíveis. Agora, não basta apenas ser eficiente, é imprescindível reduzir o impacto no ambiente e na comunidade. Para isso, a indústria aeronáutica deve ser capaz de aproveitar as tecnologias mais recentes e colocá-las a serviço da sustentabilidade, para conseguir melhorias ao nível tecnológico e operacional. Como é possível fazer isso? Com a chamada fabricação verde, que implica a adoção de práticas que levam à redução de emissões do tipo 1 e 2, produzidas direta e indiretamente durante a fabricação. Para atingir esse objetivo, a indústria aeronáutica deve ser capaz de utilizar tecnologias avançadas, a saber, Digital Twin, Additive Manufacturing para melhorar o design e a engenharia do produto, seleção de materiais alternativos e sustentáveis, combinação de tecnologias inteligentes e energia verde, reconfiguração do supply chain e simplificação do transporte e da distribuição. A redução das emissões do tipo 3, produzidas pelo produto fabricado, é, sem dúvida, um objetivo mais desafiante, uma vez que se revela algo mais difícil de controlar, contudo está ao alcance das empresas a tecnologias emergentes, como os combustíveis sustentáveis, o SAF, e a propulsão elétrica, para reduzir significativamente a sua pegada de carbono. Um segundo tópico de previsão futura que gostaria de partilhar convosco diz respeito à chamada mobilidade aérea avançada, os drones, né? Ao longo dos últimos anos, temos vivido uma realidade marcada por uma grande procura de transporte aéreo. Os números estimados mais recentes não deixam margem para dúvidas. A procura por transporte aéreo aumenta em média de 4% a 5% ao ano nos próximos 20 anos, é a estimativa de muitos setores. O tráfego aéreo deverá duplicar nas próximas 2 décadas. Muitos voos comerciais a ocorrerem em todo o mundo, todos os dias, representando mais de 400 partidas por hora. Torna-se necessário encontrar soluções para gerir de melhor maneira o espaço aéreo que está rapidamente a ficar congestionado. Este cenário densifica, abre portas para que a tecnologia inovadora possa ajudar e redefinir a mobilidade e criar uma nova era na mobilidade aérea. Uma nova era que abre oportunidades de novos modelos de negócio e novos serviços de mobilidade que hoje poderiam parecer ainda coisas intangíveis ou saídos de um filme de ficção, mas que vão tornar-se uma realidade massificada daqui a pouco tempo. O aperfeiçoamento de aeronaves não tripuladas, o recurso à inteligência artificial, biometria, robótica, o blockchain e a adoção de combustíveis alternativos e aeronaves elétricas são exemplos de passos concretos que a indústria aeronáutica está a dar para revolucionar a mobilidade, tal como conhecemos até hoje. O mundo mudou e a indústria aeronáutica acompanha esse movimento de mudança.
Os motores das aeronaves estão a tornar-se mais leves, silenciosos e eficientes. O desenvolvimento e concessão de novas aeronaves já não dependem só do rasgo e da competência dos engenheiros aeronáuticos e beneficia das mais-valias do envolvimento da robótica e da inteligência artificial para robustecer a qualidade dos projetos. A aviação está a deixar de significar apenas mobilidade entre os continentes e cidades e começa a ter impacto na mobilidade dentro das cidades. É certo que ainda estão a ser dados os primeiros passos nesse domínio, havendo um enfoque na movimentação de mercadorias, mas o ritmo rápido como a tecnologia evolui leva-nos a acreditar que já estivemos mais longe de ver de perto soluções de mobilidade aérea para a movimentação de pessoas, como se tem vindo a verificar no próprio grupo em qual a Agma participa, a Embraer, com o IVE. Uma terceira tendência para o futuro da indústria aeronáutica diz respeito à implementação de novas tecnologias para revolucionar a produção de aeronaves. Perante um ritmo elevado de inovação, sem precedentes, há uma crescente complexidade de desafios a enfrentar, a indústria vê-se na necessidade de encontrar estratégias que permitam elevar o patamar da nossa capacidade produtiva. A solução passa pela inovação tecnológica, em concreto, com duas abordagens distintas, o Digital Thread e a Smart Factory. Digital Thread, tal como o próprio nome indica, diz respeito à digitalização da indústria e do processo produtivo. Preconiza uma abordagem inovadora para todo o ciclo de vida do produto, desde o design até o marketing e as vendas. A interação ágil entre o mundo físico e o digital e a recolha de dados e de feedback em tempo real ao longo dos processos é outra das mais-valias que contribui para a eficiência e a sustentabilidade do processo produtivo. Smart Factory é outra solução inovadora para acelerar melhorias operacionais. Esta abordagem envolve a ligação entre pessoas, equipamentos, dados e cadeia de valor num ambiente inteligente. Desta forma, é possível atingir um nível de produção otimizado, maior visibilidade e melhor qualidade, ao mesmo tempo que é possível atingir uma redução de custos. Importante também salientar que aqui desafios específicos com que se debate a indústria de defesa. Ao contrário do que aconteceu com a aviação comercial, durante a pandemia esse segmento de aviação nunca parou. Pelo contrário, as forças aéreas foram chamadas para executar diferentes missões de soberania em resposta à pandemia, em domínios tão diversos como o repatriamento de cidadãos que se encontravam retidos em outros países devido às medidas de contenção sanitária e o transporte de material médico, essencial para a resposta dos profissionais de saúde durante a pandemia. No atual quadro geopolítico, a indústria de defesa ganhou uma relevância como há muito não se assistia. Senhoras e senhores, a indústria aeronáutica é uma atividade onde a monotonia e a acomodação não tem lugar. É um setor vibrante, em constante mudança, com os olhos postos nos desafios do presente, mas sem deixar a perspectiva para o futuro. É um ecossistema de inovação, onde a tecnologia permite ganhos de eficiência, mas também levar aeronaves a outro patamar de desempenho. É uma área que proporciona uma carreira profissional longa e estimulante e que tem pessoas o seu ativo mais valioso para trazer a diferença no seu dia a dia. A indústria aeronáutica é e sempre será sinônimo de inovação, de rasgo e de ambição. A todo mundo de oportunidade a explorar nesse setor, sejamos capazes de unir esforços e vontades para levar a indústria aeronáutica para uma nova era. Uma era na qual a digitalização e sustentabilidade serão componentes fundamentais para o sucesso. Muito obrigado.